você não vai mudar do dia para a noite. É isso mesmo que você me ouviu. Você não vai mudar do dia para a noite. Irmãos, toda a transformação, ela começa com pequenos passos até se tornar algo grande. Assim é, meus irmãos, a nossa caminhada com Cristo. A partir do momento em que você crê em Jesus e você é aceito na família de Deus, o Espírito Santo, ele tem uma só incumbência, que é trabalhar conosco todos os dias dentro de nós, tá bom? Para nos fazer mais parecidos com Cristo. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18, ele fala exatamente isso. Portanto, todos nós, dos quais o véu já foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem. Pegue isso aqui. Olha o que ele diz. Nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com ele. Ô meu irmão, você está vendo que a mudança que Deus vai fazer dentro de nós, ela é gradativa, ou seja, ela é todos os dias. Ou seja, você não vai mudar do dia para a noite. E não será você que vai fazer isso. É o Espírito Santo que vai trabalhar dentro de você. É Ele que vai fazer você parar de ter aqueles desejos que não deve ter, de parar de fazer aquelas coisas que não deve fazer. É o Espírito Santo. Ninguém precisa fazer nada. É Ele que vai trabalhar dentro de você. Meus irmãos, você vai pecar. Todos os dias nós erramos, mas a Bíblia fala o seguinte, que aonde abundou o pecado, ou seja, aonde tem muito pecado, superabundou, ou seja, tem muito mais graça, tem muito mais perdão. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Se ele falou para os discípulos que nós devemos perdoar 70 vezes 7 por dia, você acha que Deus não sabia disso, meus irmãos? Você acha que Deus, ele não sabe que nós erramos, falamos, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar? Por isso que em você está o sangue de Cristo. Deus não vê mais o seu pecado. Ele vê Cristo. E é através disso que o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós. Então o que eu tenho que fazer, Tiago? Eu tenho que me esforçar? Não, você não tem que fazer nada. A sua parte é somente crer e confiar. Ir ouvindo a palavra, ir buscando, porque Ele vai trabalhar dentro de você, Ele vai te guiar, Ele vai colocar em você o desejo de você abandonar aquelas velhas práticas. João, capítulo de número 16, no versículo de número 8, o Senhor Jesus ele fala da incumbência do Espírito Santo. No versículo, aliás, o 16, o versículo 8, diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então você acha que você vai conseguir abandonar isso? Não. Confie no Senhor. Peça para o Senhor lhe ajudar e Ele vai trabalhar dentro de você. O versículo de número 13, ele fala assim: quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Então é Ele, a Bíblia fala, que é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. É como eu falei, isso é licença para pecar? Não! Porque, irmãos, quem tem o Espírito Santo, irmãos, aqui já fala tudo. Essa pessoa não tem mais o desejo de fazer as coisas erradas. Pois é, irmãos. Pois aquele que crê em Jesus e tem o Espírito Santo dentro de si, ele vai trabalhando. E se eu ainda, Tiago, errar? E se eu ainda tiver os desejos, né, como eu falei lá,
aqueles desejos errados, você sabe. Irmão, você não precisa ter medo de Deus, como eu falei, porque o perdão estará sempre disponível para você. Sempre. Deus, ele não vê mais você, ele vê Cristo, ele vê o sangue dele em você. Por isso, meus irmãos, a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O amor sempre vai ser maior do que o pecado. Quando você sentir esse amor, irmãos, você não vai ter mais os desejos. Você não vai ter mais a vontade de fazer as coisas erradas. Porque o Espírito Santo vai trabalhando dentro de você. Você mesmo vai abandonando as coisas. Você vai declarando que você é justiça de Deus em Cristo. Porque a Bíblia fala que nós somos feitos justiça de Deus em Cristo. Então creia. Não acredite quando falam que Deus está triste com você, que se você errar você vai para o inferno, você perdeu a salvação. Mentira! Pregaram para você coisas erradas. As igrejas só sabem pregar de pecado, 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 mas elas não pregam dessa graça, elas não pregam do amor, porque quanto mais amor você receber, por isso que a Bíblia fala, superabundou a graça, mais você abandonará o erro. Então você precisa sair, irmão, dessa gaiola da religião, da igreja, que faz você sempre ter medo. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse que se eu errar, que se eu falhar, ele vai me lançar no inferno? Então não compensa servir esse Deus. Tá vendo, irmãos? Tá vendo como ele diz que ele vai nos guiar em toda a verdade? Aquele que tem o Senhor, aquele que verdadeiramente creu, o próprio Espírito Santo trabalha dentro dele. Então, irmãos, aquele que creu em Jesus, ele já tem o Espírito Santo dentro dele, trabalhando na vida dele. Mas você pode falar assim, e se eu, Tiago, errar? E se eu ainda tenho aqueles desejos, aquelas vontades que eu sei que é errado? Eu falo para você, você não precisa ter medo de Deus. Ele sabe. E o perdão do Deus Pai está sempre disponível para você. Irmãos, o crente sempre vai falhar, como eu já falei um pouquinho. Sempre vai falhar. Mas sempre o perdão estará disponível, estará derramado nele. Porque, irmãos, dentro de você está o sangue de Cristo. O Senhor, Deus, não vê mais você. Ele vê Cristo. Ele não vê mais o pecado. Por isso o Espírito Santo está dentro de você. Olha que maravilha. A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, sempre haverá mais graça na sua vida do que pecado. Tá vendo o Espírito Santo? Mas se eu errar, eu perco a salvação? Mentira. Essa ideia, né, de que se você errar, você vai perder a salvação, isso é mentira. Jesus não disse isso, ele disse aquele que crê será salvo. Você creu? Você está salvo. Nós, irmãos, como seres humanos, nós temos limitações. Por isso ele deixou escrito isso, que é o Espírito Santo trabalha gradativamente. Então, irmãos, não creia. Não acredite quando disserem que você perdeu a sua salvação, que Deus ele está bravo com você, que Deus está zangado com você. Isso é mentira que pregaram para você, para prender você, que você agora tem que fazer uma campanha, que você agora tem que fazer um jejum, que você agora tem que fazer isso, e sabe, só coloca culpa, medo e condenação. Se prega-se muito sobre pecado, deixe disso, deixe daquilo, olha, cuidado com isso, olha, cuidado com aquilo. Isso faz com que as pessoas fiquem sufocadas. Mas e a graça de Deus está sendo pregada? E o amor e o perdão? Porque isso aqui, olha, o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você. Isso é para prender você. Você pegou aí? Pegou quando eu falo para você? Então, irmãos, que Deus é esse? Que se eu errar, ele me lança num lago de fogo, mas se eu fizer tudo certinho, eu estou salvo. Isso não existe, irmãos.
Isso não existe. Porque aquele que verdadeiramente tem o Espírito Santo dentro de si, esse mesmo, olha a obra do Espírito Santo, esse mesmo vai deixando. É todos os dias. É todos os dias. Todos os dias ele trabalha. Todos os dias ele nos transforma. Todo dia. Lembra que Jesus falou lá em João? Que ele vai convencendo, ele vai trabalhando. É algo gradativo. Então, se você creu, você está salvo. E você está salvo para sempre. Eu te digo uma coisa. Uma vez salvo, o Espírito Santo dentro de você, trabalhando dentro de você, fazendo com que você se torne mais parecido com Cristo, você vai viver no pecado? Você vai viver no erro? Pegou aí, irmãos? Você vai? Não. Com Cristo, você vai. Você acha, irmãos, que com Cristo, uma pessoa com o Espírito Santo, ele vai querer fazer aquelas práticas erradas? Ô, meu irmão, a gente precisa mais aprender dessa graça. A gente precisa aprender mais desse amor. Pare de ficar ouvindo pregações sobre pecado, 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 pecado. Ó, porque o pecado não, você precisa ouvir a graça. Você precisa ouvir o amor. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Ele trabalha dentro de você. E ele tem essa incumbência de fazer você ser transformado em todas as áreas da sua vida. Então, meu irmão, creia. Ele está em você. Ele vive em você. Você é o templo do Espírito. Você é a igreja verdadeira. Tá bom? Espero que essa mensagem tenha te ajudado. De que você é a imagem. Você é a justiça de Deus em Cristo. Curta, se inscreva, compartilhe. Deus te abençoe e até a próxima. Fique com Deus.